Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 210210. E eu estou aqui, Guilherme, com o meu amigo Gibson, meu outro amigo Ícaro e o meu único irmão Fábio. Tudo bem com vocês? E todos aí, irmãos amigos? no corintianismo, não é verdade? Semana invicta Corinthians. pro Corinthians aí, isso aí. Bem lembrado. Pô, e jogou, não é que nem na pandemia a gente falava semana invicta e não tinha jogado. É invicto de verdade agora. É, invicto com jogo, pô. A gente jogou essa semana, é verdade, mas o assunto que domina o noticiário corintiano não é a espetacular vitória contra o Curitiba na Arena, quarta-feira, né? No começo da semana, o comentarista Neto, que já jogou no Corinthians, jogou lindamente no Corinthians, maravilhosamente com a camisa do Corinthians, soltou que os naming rights da Arena Corinthians foram vendidos. Ele não disse para quem foi vendido, mas disse que foi vendido, que tá certo e que pode ser cobrado depois e tudo mais. Em seguida, ele veio uma nota do Corinthians dizendo que não estava nada vendido, não estava nada certo. O Andrés, pelo Twitter, disse que estava negociando com algumas empresas, mas que também não estava nada certo. Mas o Neto continuou admitindo, dizendo que estava fechado o negócio, afirmando que estava fechado o negócio. Mais pra frente ele declarou que estava fechado, que inclusive era uma empresa que já havia patrocinado a camisa do Corinthians, né? Hoje, pouco antes da gente entrar aqui para o nosso podcast, uma notícia do UOL, né? O Andrés tweetou novamente dizendo que já estava quase fechado mesmo, mas que era uma empresa que não havia passado pela camisa do Corinthians. Então, contradizendo o que o Neto falou. Agora, se o Neto falou que estava fechado e sabia que era, que estava na camisa, quer dizer, será que ele não sabe os nomes que estamparam a camisa? Enfim, aí começam várias especulações. Em paralelo a essa notícia, essa bomba do Neto, veio também aquelas bombas de WhatsApp, né? Sempre tão confiáveis, assim, né? Que apareceu, pipocou em grupos de WhatsApp, Facebook, você viu mais de uma pessoa diferente postando exatamente a mesma mensagem, dizendo que já estava fechado e que era uma empresa de streaming, né? E chutando, né, essa mesma opinião de diversas pessoas encaminhadas por aí, dizia que era a Amazon. De repente o boato do WhatsApp tá mais certo do que o da TV, vai saber, né? Eu vou te falar que assim, eu acredito que dessa vez possa sair realmente por conta da proximidade da eleição e aparentemente me parece ser um pleito um pouco mais apertado dessa vez e tal. Não, então o André estava esperando a eleição, é isso? Pra fechar? Não, eu não acho que ele estava esperando, mas eu acho que ele com certeza... desde 2014 lá, não, na hora certa eu vou fechar. Eu acho não que faz sentido você achar que é porque tá certeza... perto da eleição que vai fechar mas agora. Deixa eu completar o pensamento, Katsu. Desculpa, eu não acho que ele tava esperando, mas com certeza que ele tava desesperado pra soltar essa informação e obviamente negociar. Antes eu não acho que tinha fechado, porque realmente acho que o Corinthians haja visto o contrato, por exemplo, com a BMG. O Corinthians não tem feito bons negócios ultimamente com patrocinadores, né? E pelos números que se falam aí, acho que é em torno de 300 ou 350 milhões. Se eu não me engano, inicialmente eles queriam 400 milhões, né? Então, também entendo que o Andrés está fechando mais num ato de, precisa fechar isso logo do que esperar chegar aos 400 milhões de fato. Tudo que eu tô falando aqui pode cair por terra, porque pode virar e falar assim, fechamos por 450 milhões. Beleza, legal, que bom. Espero eu que eu esteja errado. Mas me soa muito mais como um ato de, precisa fechar essa porcaria logo, porque a gente não fecha há não sei quantos anos. E óbvio que é uma grana muito bem-vinda, né? Mas e você, Gibson? Você não falou ainda. O que você tá achando dessa história toda? Você acha que esse boato, por enquanto é um boato, né? Ninguém falou, enfim, tem só um dirigente falou, mas ninguém assina, ninguém fala qual é o nome do dirigente. Enfim, por enquanto é só um grande boato. Se você acha que esse boato é diferente dos outros... Eu ia falar justamente isso. Esse boato de fechar naming rights apareceu aí, cara, tantas vezes que a gente pegou até um bode. Quando segunda-feira apareceu esse papo do Neto, a gente falou, de novo essa história. Mas
Mas acontece que dessa vez eu tomei esse assunto, ganhar pra usar a linguagem da internet, tá ganhando uma atração, né? Ganhou ali tem tanta gente falando a respeito, tanta gente botando fé que fechou mesmo, que eu tô achando que fechou dessa vez mesmo, eu tô apostando que sim, né? Muita gente comentou na internet também, alguns comentários de esporte falaram que estão esperando, porque o aniversário do Corinthians é agora, né? Enfim, logo mais, então estão esperando o aniversário do Corinthians. 1º de setembro. Estão esperando para anunciar no aniversário do Corinthians esse negócio, enfim, o que faria sentido, porque os caras gostam dessas datas redondas, né? Fazer esses gestos simbólicos e tal. Mas o que me chamou mais a atenção dessa notícia, a gente passou meio batido no debate geral aí, né, essa semana que eu vi, é que em 2 lugares que eu tinha lido sobre essa notícia, falava que não somente estava fechando a questão do naming rights, mas que parece que isso também tinha a ver com um patrocínio master novo para a camisa. Aí eu boto em dobro, né? Além de naming rights, vai tirar esse patrocínio terrível da BMG e colocar alguma coisa melhor. Não, então, mas eu acho que de repente pode ser uma empresa que vai assumir esse negócio do naming rights e que assumir também, vai assumir a marca Corinthians do Brasil, sei lá. Sabe, vai querer botar na patrocínio master da camisa seria também. Maravilhoso, né? Se acontecesse isso, né, a questão do naming rights tem a ver muito com o questão do pagamento do estádio. Isso é importante para equalizar aquela mega dívida que tá rolando. Agora, essa do patrocínio ajuda muito a tirar o time da meta financeira que tá agora, né? Porque já tá no buraco financeiro e com o patrocínio da BMG é vergonhoso com o patrocínio master de um clube do tamanho do Corinthians, né? Então, de repente, me chamou mais a atenção essa parte do boato geral, do naming rights, porque o naming rights em si. Acho que o naming rights vai ser excelente se assinar, claro. Vai mudar muita configuração financeira de planejamento do clube no médio e longo prazo, mas se pintar um patrocinador master novo, acho que as consequências são mais imediatas. Se fechar um naming rights, duvido que vão pagar, sei lá, 350, 400, o que for, direto assim na lata. Isso vai ser parcelado aí por alguns anos. Certamente, ainda assim é bom, né? Um contrato, como a gente já falou diversas vezes aqui, toda vez que pintava esses boatos menos concretos do que o atual do naming rights, né? É um processo difícil de fechar, porque envolve um contrato longo, de 10, 20 anos aí, e esse não será diferente, né? Essa é a ideia. Então, acho que a gente pode acender os olhos, nossa, 400 milhões, sei lá o quê, mas não vai ser, não vai cair na conta agora. Quando se fecha um naming rights, você não paga tudo a bolada, enfim, de uma vez só, aí o clube gasta o dinheiro todo em bebedeira, em festa e sei lá o quê, e depois passa 30 anos sem receber um tostão. É uma grana paga todo mês, né? Ou semestralmente, enfim, entra pingado mesmo, o valor total é desse montante, mas entra pingado no decorrer do contrato inteiro, né? Agora, assim, o Gibson tá entrando no boato em cima do boato, né? Eu acho que tirar o BMG não dá, apesar de eu querer torcer pra também ser junto com isso, não é tão simples assim, né? Imagino que tem um contrato fechado que tem a multa, não. Quer dizer, o cara além de ter que pagar a grana pra estampar, o Corinthians ou esse novo patrocinador tem que arcar com uma multa, enfim. Lembrando que o BMG adiantou uma grana para a contratação do Luan, né? Então, nos termos do contrato aí. Então... Adiantou grana, inclusive, no ano, quando entrou, quer dizer, eu lembro, por isso que a gente precisa ter um pouco de calma para saber como os valores e a realidade. Quer dizer, quando o Corinthians anunciou o BMG, falou que era uma coisa. Aí depois a gente foi descobrir que era outra coisa quando o BMG foi anunciar, quando o BMG foi falar. Ah, não, aí tá ligado à abertura de contas. Ah, então esse dinheiro que o BMG já pagou é um adiantamento do Corinthians no ano que vem. Enfim, tem uma série de coisas. Quer dizer, o Corinthians conseguiu ter um patrocínio ruim que já começa devendo, inclusive, né? Pro contrato do BMG também tem isso, né? Já sai de cara devendo pro patrocinador. É absurdo, mas começou assim. Então, quando fechar, precisa ter um pouco de calma. Se fechar, enfim, porque também a gente está especulando aqui só, pode ser mais complicado do que inicialmente pareça quando for anunciado, né? Mas eu queria pegar um comentário aqui, deixa eu ver, cadê o Guilherme Betti no Facebook comentando, Miguel do Andrés. Lembrando que o boato surgiu com o Neto, né? E o Neto é próximo do Corinthians, mas não necessariamente dessa diretoria. Também já ouvi falar, gente, o Neto tá querendo provocar porque não vai fechar e isso vai prejudicar a candidatura do próximo candidato da situação, porque não fechou, enfim. A verdade é que o Andrés, quando assumiu, no início desse novo mandato dele, ele falou, eu tô chegando para resolver a situação do estádio, né?
Em parte, ele resolveu a situação com a Odebrecht. A Odebrecht que está envolvida ali na Lava Jato e tudo mais, com aquela confusão política toda. Lava Jato, Javalato. Enfim, aceitou receber aqueles CIDs, né, que era da Prefeitura de São Paulo, com pagamento, enfim. E até onde eu vi, uma parte desse CID já conseguiu ser comercializado. Parece que isso já está equacionado. E aí sobraria nessa dívida do estádio a questão com a Caixa, que com o naming rights praticamente se resolve. Aí realmente o Corinthians pode pegar esse dinheiro que entrar no naming rights e quase que pagar a Caixa e não ter muito o que acrescentar. E mais, quer dizer, se o Corinthians conseguir fazer a Arena ganhar mais dinheiro, o Corinthians vai poder tirar dinheiro da Arena para contratar, enfim, para colocar dentro do clube, coisa que o Corinthians até agora não fez, né? Apesar da bilheteria da Arena ser boa e dar lucro, o Corinthians tem esse dinheiro é todo revertido para pagar a Arena. E o Corinthians não pegou dinheiro da Arena Corinthians até o momento, né? Por isso que seria fantástico pro Corinthians resolver isso. Se fechar um patrocínio master ainda, que nem o Gibson falou, melhor que esse da MMG, mais fantástico ainda, melhor ainda, né? Queria puxar uma fala aqui do rapaz, é o Cleverson Lima. Um abraço aí, Cleverson. Obrigado por acompanhar a gente. Ele comenta aqui, agora o Corinthians tem potencial financeiro, o André sai como herói, será o primeiro passo de um futuro próspero, já imaginou com a bilheteria, com a Fiel lotando o estádio, teremos grana para fazer um elenco campeão, vai Corinthians. Um abraço, Cleverson. Cara, eu só não acho que ele sai como herói, eu acho que o Andrés tem muita coisa dentro do mandato dele para considerar, e eu penso que assim, é legal, se ele conseguiu o name rights, é muito bem-vindo. Eu ainda acho essa questão da demora, na minha visão, foi uma falha. Mas com certeza, Icarão, eu concordo com ele. Vai sair, o André Santos fechando, eu não tenho dúvida de que ele consegue eleger o sucessor dele da chapa, né? Mas eu concordo com você, ele não sai como herói. Foi ele que não fechou anteriormente o patrocínio, o naming rights, e que agora tá correndo atrás do prejuízo. Eu quero fazer um adendo, tá? Eu quero fazer um adendo. Na eleição que ele tava saindo, ele falou, o próximo presidente vai entrar, que era o Gobi, dá um mês aí, 20 dias, tá fechando o naming rights. Vamos lembrar disso, tá? Óbvio que eu quero torcer muito pra que saia dessa vez. Mas da outra vez ele falou que tava saindo e não saiu. Pensando nessa questão do André ser herói ou não, e como ele não é herói, o Corinthians ele tá extremamente deficitário, sem contar a dívida do estádio. Então a gente pensando, o naming rights vai basicamente quitar a dívida do estádio. Ok, beleza. Mas a avalanche que é a dívida corintiana, sem contar o estádio, que tem uma negociação à parte, é enorme. E o Andrés e todas as gestões que ele apoiou fez parte disso e faz parte disso. Né? E é isso que faz o Corinthians, por exemplo, numa negociação como o Benfica, com o Benfica do Pedrinho agora, o negócio, devolveu o Ione, os portugueses falam, não, mas espera aí, eu tinha feito esse negócio aqui porque a gente também comprou o seu cara, não sei o que, blá blá blá, então vamos pagar menos, e aceitou, e o Corinthians teve que engolir seco, né? Se o Corinthians tivesse cacife financeiro, ele aguentava e falava, não, então me manda o jogador de volta, eu fico com o jogador e vendo melhor. Não preciso da sua merreca aí. Sei lá, brigava com o Benfica, mas não tem condições agora. Aceita qualquer coisa que venha. Enfim, isso não tem nada a ver com naming rights. Então eu acho que o Corinthians, financeiramente, é uma piada e não tem nada a ver com a Arena, não tem nada a ver com naming rights, não tem nada a ver disso. Né? E vai continuar sendo, apesar de se fechar e acertar a Arena, vai continuar com esse outro problema gigantesco. Vai ganhar sim uma fonte de receita poderosa, né, num futuro pós-pandemia aí, que é a receita do estádio, que hoje não pode desfrutar disso, né? Então, mas vamos lá, rapidinho, hein, sem titubear. Você acha que fechou dessa vez, Gibson? Sim ou não? Eu acho que fechou. Você acha que fechou, Icarão? Sim ou não? Eu já acho desde que o Neto falou, mesmo o Neto sendo fanfarrão, eu já acho. Você confia no Neto, hein? E você, Fábio, você acha que fechou ou não? Eu acho que não fechou, mas está bem próximo de fechar e pode sim ser anunciado. E você acha que fechou, Gui? Eu acho que... Não, eu acho que fechou. Acho que a gente está recebendo muito boato positivo nesse sentido. E tô vendo aqui muita gente perguntando do Otero, né? Falando, não quero saber de name rights.
essa boataria toda. Eu quero saber do Otero. O cara já tava em São Paulo, e aí, assinou, não assinou? Que fim levou o Otero? O Otero deve ser anunciado nos próximos dias, né? Tá todo mundo na expectativa, que nem o Name Mas Mas já ele tá ficou... alguns dias ele pra ser anunciado. O Corinthians se complica, ele já tá em São Paulo, fez os exames médicos, aparentemente tá tudo certo, ninguém falou mais nada dele, a gente tá na expectativa de que ele deve ser anunciado nos próximos dias. O que eu li é que a dificuldade agora, o que tá enrolando esses dias aí, é entender assim, ok, tá tudo acertado entre as partes, só falta definir o que faz com o Otero após o término do contrato dele com o Atlético Mineiro, né? Porque vai ser um empréstimo. Vai ser uma compra casada, tipo, o Corinthians vai ser forçado a comprar o Otero depois, ou não, enfim, porque o Atlético também não vai querer simplesmente, tá aqui, empresta, tchau, fica com ele, faz o seu lucro nele que eu tô de boa. Porque o Otero deve ser emprestado até o final do contrato que ele tem com o Atlético Mineiro, quer dizer, ele não voltaria para o Atlético Mineiro. Que é o meio do ano que vem. Se ele tivesse que voltar, ele não precisaria voltar para o Atlético Mineiro. E aí o Flávio tá trazendo isso, então, aí terminando esse contrato com o Atlético Mineiro, o Corinthians tem que pagar alguma coisa pro... Eu acho difícil o Corinthians aceitar isso também, mas enfim. Continuando falando do futuro do Corinthians, o Corinthians jogou quarta-feira, mas eu quero falar do futuro. O Corinthians tem 2 jogos importantíssimos essa semana, né? Porque se a gente for pegar o Corinthians jogou 3 vezes no Brasileirão, e o Brasileirão tá meio confuso, com times que fizeram mais jogos, menos jogos e tal, e vai ser um pouco essa confusão até boa parte do campeonato, né? Então a gente tem que olhar o aproveitamento dos times para saber mais ou menos como se a posição real do time e não só os pontos, porque você vai olhar ali, tem times com muito mais jogos que o Corinthians e estão na frente do Corinthians, claro, jogaram mais vezes. O Corinthians até agora fez 3 jogos, uma derrota, um empate e uma vitória, né? O aproveitamento desse sentido tá abaixo daquele 50% que seria um limite ali pro time escapar do rebaixamento, né? Mas se ele ganhar essas 2 partidas dessa semana, que são 2 partidas, uma partida contra o Fortaleza na quarta-feira e depois no domingo contra o São Paulo, clássico, mas a gente costuma levar vantagem nesse clássico, o Corinthians passa a ter um aproveitamento superior a esse 50% e já fica um aproveitamento de metade da tabela para cima ali, e se bobear um G4, né? Então por isso essas partidas são muito importantes pro Corinthians. Que a gente pode falar um pouco dessa partida contra o Fortaleza na quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena, por enquanto, a Arena Corinthians, né? A expectativa. Cara, eu penso que a expectativa é boa porque o Corinthians, o Thiago Nunes, no último jogo, ele começou a pensar em algumas soluções, né? Quando a gente fala aí desses nomes, o Natel, o próprio Arauz, que já estava no elenco, entraram alguns garotos aí, a gente o Mosquito, por exemplo, voltou, então a gente tá falando de alguns nomes novos no elenco que eu acho que é importante num campeonato tão longo assim, começar a dar mais estofo pra esses caras, sabe? Então eu penso que são jogos assim que o Corinthians precisa ganhar pra ratificar a condição, sabe? Pra dar confiança pra esses caras. Mais uma semana de 6 pontos? Mais uma semana não, uma semana de 6 pontos, Gibson. Eu acho difícil, cara. Eu acho que essa semaninha aqui a gente consegue dar pra arrancar uns 4, se jogar direito. Eu também acho que a gente não pode ser super otimista com essa vitória que teve contra o Curitiba, porque foi um contexto diferente aí, eles jogando com a menos e tal, mas eu fico um pouquinho mais feliz de ver o Corinthians ter um tempo a mais para descansar, porque estava vindo numa toada de jogos muito fortes. Então, esse período para descansar, o adversário também vai ter o mesmo período, mas o Corinthians estava precisando desse período para esse descanso. E vai pegar um adversário que não é dos mais fortes, não é terrivelmente fraco, mas não é dos mais fortes. E acho que tem tudo sim para fazer um bom jogo. E eu espero sim que o Thiago Nunes, mesmo tendo sido um jogo específico, com um contexto específico, que ele tenha aprendido algumas lições ali e que aproveite destas lições, né? E tem também o fator da lei do ex. O Léo Natel, que fez o primeiro gol contra o Curitiba, é ex-jogador do Fortaleza e ex-jogador do São Paulo. Então ele é duplamente ex aí, pode fazer a diferença aí nesse contexto. Se o garoto fizer 3 gols nos 3 primeiros jogos dele como titular, tá ótimo. Ele já vai cair nas graças da torcida, fácil.
Fácil. Foi o que aconteceu com o Ederson, né? E o Ederson acabou parando aí, por enquanto. Não, mas Acho que deixa ainda uma vai boa trazer. impressão. Acho que ainda vai trazer muita felicidade aí. O que eu queria falar assim, porque além da notícia do boato do estádio e etc., teve esse jogo do Corinthians essa semana contra o Curitiba, e foi um jogo que teve elementos novos para o time, né? Teve o Arauz titular, que ele já tinha sido titular antes contra o Atlético, né? E jogado bem no primeiro tempo, e jogou bem nesse tempo. O Léo Natel aparecendo, o Mosquito voltando, fazendo gol. Isso gerou um burburinho positivo ali, né? Há muito tempo eu não via aí o Corinthians ser citado na mídia. Você ligava, sei lá, qualquer canal de esportes, eles até falavam do Corinthians, porque tem que falar do Corinthians, o Corinthians tem muito torcedor, mas não entrevistava a cara do Corinthians, não tinha nada assim acontecendo. E dessa vez eu vi acontecer, né? Apareceu o Natel na TV, o Mosquito na TV. Querendo ou não, assim, o jogador de futebol ele é uma figura pública, então aparecer é meio que importante pra ele, mesmo pros mais tímidos é importante. Então isso gera uma confiança, assim, o cara, pô, tô entrevistando, ainda mais pra essa molecada, que pra eles isso é novo, né? Ah, nossa, tô aparecendo, não sei o quê. Então isso gera uma confiança, dá uma embalada. Então eu espero que o Corinthians consiga construir em cima disso e fazer um bom jogo aí contra o Fortaleza pra chegar bem, sem pressão, contra o São Paulo, porque o São Paulo tá numa crise aí há muito tempo, né? Uma crise técnica de bastidores, etc, tal. E de novo tá com o técnico por cair aí, o dirigente tendo que falar, não, eu tô bancando o técnico e tal. Mas pode ser mais uma vez nessa sequência toda aí que o Corinthians derruba um técnico dos caras, né? Eu queria fazer uma perguntinha, botar aí na roda do próximo jogo aí, né? Thiago Nunes vai ser teimoso, vai bancar o Luan ou vai deixar o Luan no banco? Não, eu acho que, como a gente falou no pós-jogo, né? Depois de todos os jogos, a Irmandade faz um pós-jogo. Fiquem ligados no nosso YouTube. Como a gente falou no nosso último pós-jogo, o Arauz ganhou pela performance dele no jogo contra o Curitiba a chance de começar a próxima partida como titular. Eu não sei se isso... Gente, eu quero saber se vocês acham... Eu acho que sim. A pergunta não é essa. Eu sei que o Arauz tá merecendo. Se você acredita na teimosia, eu acho que ele joga. Eu acho que ele joga sim. Eu acho que pra esse jogo do Fortaleza, eu acho que se o Arauz, por exemplo, não for bem no jogo do Fortaleza, o Luan volta instantaneamente. Eu acho que o Thiago, isso que eu falei, não vai insistir muito. Acho que depende, enfim, ele ganhou a chance nesse próximo jogo. Ele jogando bem, ele ganha a chance do próximo jogo. E vai indo. Eu acho que ele não jogou o suficiente pra ser, não, agora achamos um titular, legal pra caramba. Não sei lá, o Cantígio, quando entrou, por exemplo, contra a Ponte Preta, naquele segundo tempo, o time mudou completamente. A gente falou, puta, achamos esse é o titular. Não é que ele ganhou uma chance, ele já é o titular. Eu acho que o Arauz ganhou uma chance, né? Pode ser que ele continue ganhando chances e chegue aí a fazer várias partidas como titular. Mas acho que agora ele ganhou uma chance. Acho que a gente vai saber mais agora, porque até o momento o time não fez um treinamento que fosse aquele, dar a camisa dos 11 titulares, tá? Não teve aquele treinamento assim, né? Então eu acho que daqui a pouco a gente vai ter uma ideia melhor do que o Thiago Nunes está pensando. Mas eu acredito que sim, que o Arauz merece essa chance, ainda mais com o Fortaleza. Eu acho que se viesse o clássico agora, eu concordo com o Ícaro, talvez fosse diferente a história. Mas acho que como tem esse jogo ainda contra o Fortaleza, é algo para tentar ir, né, elevando aí o jogador, né, o Arauz. O jogo contra o São Paulo é no domingo às 11 da manhã, minha gente. Não é o horário nobre do domingo, né? Famoso jogo da almoço, manhã, né? No Morumbi. O Corinthians, como visitante no Brasileiro, jogando domingo de manhã, não necessariamente contra o São Paulo, contra o visitante em geral, já fez 8 partidas. Foram 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota jogando domingo de manhã como visitante. Contra o São Paulo, a gente enfrentou o São Paulo domingo de manhã, como visitante no Brasileiro de 2017. Foi aquele empate 1-1 que o Cleison marcou um gol, depois de uma bela jogada do Rodriguinho ali na esquerda, né? Enfim, o clássico é clássico e vice-versa. O que vocês esperam dessa partida domingo? Eu espero derrubar o Diniz. Espero que o Diniz saia demitido. Nem precisa ser uma vitória cachapante pra isso acontecer, não, né? Basta lógico que não. Um azerinho ali, tá bom demais. Pro Diniz ser demitido, eu acho que 1x0 pro Corinthians já é suficiente, já, então.
Eu acho que o Corinthians vai se beneficiar do fato do Diniz ter esse estilo de jogo mais aberto, etc. O Corinthians tem jogado melhor contra partidas, contra times que jogam dessa maneira, né? E que tentam marcar pressão, etc. Tá, enfim. Então acho que o Corinthians vai se beneficiar disso e vai conseguir um bom resultado aí. Se o Diniz vier pra cima, como ele tem mania que os times dele jogam, dá pra jogar. Eu acho que, como o Fábio falou, o Corinthians joga melhor com times que jogam marcando mais em cima da nossa área, porque o Corinthians tem dificuldade de criação. Você joga com um time fechadinho, o Corinthians não tem como criar, lançando bola na área, aquela lama. Mas contra um time que joga mais aberto, a gente tem mais opções. Principalmente joga com o pessoal mais rápido, né? Aí dá jogo. Né? Eu tô falando, mesmo com o São Paulo, dá pra botar o Luan ali. A bola para, chega no Luan, acelera o jogo. Né? Então, contra o São Paulo, é um time que eu acho que não dá pra jogar com o Luan. Né? Mesmo se o Arauto formal quarta-feira. Foi confirmada a data do próximo jogo, do primeiro jogo do campeonato, né, que o Corinthians não fez porque estava jogando contra o... Tinha acabado de fazer a final do Paulista. Do Paulista, né? O jogo contra o Atlético Goianiense foi marcado para o dia 1º de outubro, numa quinta-feira, às 8 horas, na Arena, talvez já com outro nome, enfim. Pro Corinthians é um pouco chato, que seria uma semana livre, vai ter um jogo ali no meio da semana, entre a 12ª e a 13ª rodada, né? E o Fábio quer falar do futebol feminino, Fábio? Quero falar, as meninas vão voltar a jogar essa semana, né? Vai ter a retomada do futebol feminino agora, a partir dessa semana, começando o Campeonato Brasileiro, que teve 4 rodadas até aqui. O Corinthians somou 9 pontos, teve 3 vitórias e 1 derrota nesse campeonato até aqui, e retoma agora jogando contra a Ferroviária, também na quarta-feira. O Corinthians vai entrar às 19h30 na própria Fazendinha contra a Ferroviária. Nessa pandemia, o Corinthians teve uma baixa que na verdade não é tão baixa assim, que é a Milene, que foi a artilheira do time no ano passado, tinha sido vendida para a China. Quando a pandemia começou na China, emprestaram a Milene para cá, liberaram ela para o Corinthians enquanto resolviam o problema lá. Só que a pandemia chegou mais rápido que o futebol aqui no Brasil, né? E aí ela nem jogou e já voltou para lá agora, que lá eles estão melhor que a gente nesse quesito. E também o Corinthians perdeu a goleira Paty, que está saindo do time, mas em compensação assinou novamente com a lateral esquerda Yasmin, que defendeu a camisa do Corinthians na época que tinha a parceria com o Audax, né? A Yasmin defendeu o Corinthians aí em 2017 e 2018. Então o time vai entrar um pouquinho diferente, mas não muito diferente, e ainda com aquela força toda que a gente conhece, né? Tem aí ainda a Gabi Nunes, tem a Andressinha, Tamires, Paulinha Pires, tá todo mundo ali, Pardal, enfim, a Gabi Zanotti, Crivellari. O pessoal, o time tá redondo ainda e deve fazer um grande jogo contra a Ferroviária, que é um dos grandes times aí do futebol feminino brasileiro também. Legal saber que o futebol feminino tá voltando aí. Fala aí, Carol, desculpa. Não, eu ia falar que acho que o principal reforço é exatamente esse, porque o futebol feminino, os clubes europeus, a China e tal, como já voltaram à atividade, o Corinthians ter conseguido manter grande parte do elenco que foi muito vitorioso na temporada passada, nas últimas temporadas tem sido, né? Acho que é o principal reforço, cara. Você ter, por exemplo, nome como a Tamires, que é a seleção brasileira, a Pardal, a Gabi Nunes, são nomes muito fortes que vão conseguir meio que manter a força do Corinthians para mais uma temporada vitoriosa. Então, acho que é o principal reforço. Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 210, mas não sem antes o nosso grande Icarão lembrar as nossas redes sociais, certo, Icarão? A gente tá ao vivo aí no YouTube e no Facebook, além disso a gente tem o Instagram e o Twitter, a gente tem SoundCloud, Spotify, Deezer, iTunes e Telegram, todos eles Irmandade Corintiana, com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão, enquanto, obviamente, o Andrés foi presidente e nos deixaram usar o nome. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando este podcast. Prontos para uma semana de 6 pontos, não é? Eu tô pronto, cara. Tô pronto. Vou gritar bastante gol essa semana. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Um abraço!